Bom dia, Pai do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te chamar a palavra de Deus, para edificar a tua e a minha vida. Vamos orar ao Pai enquanto você procura. Senhor Deus, primeiro, deixa eu falar, né? Marcos, capítulo 7, perdão, verso 1 ao 13. Aí vocês procuram aí, Marcos, capítulo 7, do 1 ao 13. Vamos orar ao Pai? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santa de Israel, venha ministrar, venha falar conosco, no nome de Jesus, acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que ouvir a tua palavra, Senhor. Venha ministrar na nossa vida, no nosso coração, vai repreendendo toda a fúria do inimigo, todo o mal, toda armadilha e toda cilada, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém? A palavra do Senhor diz assim, fala a respeito aqui, né, sobre quando Jesus vai desmascarar as tradições, né, as falsas tradições ali humanas dos homens. Os fariseus e alguns doutores da lei foram de Jerusalém e se reuniram em volta de Jesus. Eles viram então que alguns discípulos comiam pão com mãos impuras, isto é, sem lavar. Os fariseus, assim como todos os judeus, seguem a tradição que receberam dos antigos, só comem depois de lavar bem as mãos. Quando chegam da praça pública, eles se lavam antes de comer e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarros e vasilhas de cobre. Os fariseus e os doutores da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, pois comem pão sem lavar a mão? Jesus respondeu: Isaías profetizou bem sobre vocês hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas com o coração deles está longe de mim. Não adianta nada eles se prestarem culto, porque ensinam preceitos humanos. Vocês abandonam o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E Jesus acrescentou: vocês são bastante espertos para deixar de lado o mandamento de Deus a fim de guardar as tradições de vocês. Com efeito, Moisés ordenou: honre o teu pai e a tua mãe e anda e ainda honre teu pai e tua mãe e ainda que amaldiçoa o pai e a mãe deve morrer. Então, ainda quem amaldiçoa o pai e a mãe deve morrer. Né? Essa é a punição para aquele que deseja o mal para quem gerou sua vida. Mas vocês ensinam que é lícito a alguém dizer ao pai e à sua mãe: o sustento que vocês poderiam receber de mim é corban, isto é, consagrado a Deus. Então, corban era um voto feito ali por eles, né? Doando tudo ao templo, aos sacerdotes. Muitas das vezes esses sacerdotes faziam ali um acordo com essa pessoa e depois devolvia para essa pessoa por um juro pequeno. E algumas vezes não, eles doavam mesmo ao templo, descobrindo assim a sua família, descobrindo assim os seus pais para não terem que sustentar o pai e a mãe. Né? Isso é um voto muito comum entre pessoas que entram no celibato, né, que eles querem servir a Deus e eles acabam doando tudo para a igreja que cada vez fica mais rica, mais poderosa e assim tira o sustento do pai, da mãe, da família. Né? E então isso não é bom aos olhos do Senhor. É o que ele diz: o sustento que vocês poderiam receber de mim é corban. Então quando a pessoa ela nega o sustento ao teu pai e à tua mãe, aquele que deu a vida, dizendo isso aqui é de Deus, é consagrado ao Senhor. E essa pessoa fica dispensada de ajudar o seu pai e sua mãe. Assim vocês esvaziam a palavra de Deus com tradições que vocês transmitem. E vocês fazem muitas outras coisas como essas. Então, esse exemplo que Jesus deu para esses homens que estavam ali preocupados porque alguns comiam sem lavar a mão, sem lavar as mãos, porque os discípulos de Jesus estavam comendo sem ter feito aquele ritual de lavar a mão por várias vezes. O Senhor Jesus estava dizendo: olha, vocês me honram com os lábios, mas na verdade vocês estão prestando culto para vocês mesmos. Vocês ensinam preceitos humanos, vocês estão ensinando coisas do homem para o homem, não da palavra. Vocês, a igreja, tem matado o pregador.
né? Ali, quer dizer, o Estado estava contra o pregador naquela época já. Porque a palavra de Deus cura, liberta, a palavra de Deus, ela transforma, ela dá ânimo, ela renova. Todos os dias ela vem para nos transformar. E muitos que querem estar no governo, eles não querem isso, né? Assim como naquela época. Eles querem abafar a voz de Deus. Eles querem eliminar ali o povo de Deus. E aqui, a própria igreja, isso, os fariseus estavam mudando a palavra de Deus. Estavam ali, né, pregando coisas deles. E não era de Deus. Era do próprio homem. E eles estavam impondo sobre os discípulos de Jesus ali um fardo, dizendo, olha, vocês não são dignos, porque vocês estão comendo sem lavar as mãos. Mas isso foi uma tradição humana, o Senhor Jesus deixou bem claro, né? Porque vocês ensinam preceitos humanos. Mas quando chega na hora de honrar o pai e a mãe, fazer aquilo que é correto, que tem que se desprender do dinheiro, das coisas, o homem, ele fica apegado. Quando era para ele ter o cuidado com o pai e com a mãe, que vai dar um certo trabalho, que vai ter que prestar ali atenção, cuidado, vai ter que dispor de tempo e amor para cuidar desse pai e dessa mãe, para eles fugirem disso. Eles diziam, olha, o que nós temos não é nosso, mas é consagrado a Deus. O que nós temos não é nosso, mas é de Deus. E isso não agrada o coração de Deus, porque isso é uma mentira, né? Deus, ele não vai descobrir alguém, ele não vai descobrir ali alguém que está necessitado, que não pode se cuidar mais para colocar no templo. E assim como eles faziam, muitas das vezes, esses votos que eles faziam, chamado Corban, eles faziam às vezes uma negociação com os sacerdotes que também eram corrompidos e depois devolvia para eles, mas só para eles fugirem dessa responsabilidade de cuidar, de zelar do pai e da mãe. E isso não agrada ao Senhor. Então, o ser humano, ele sabe o que é certo e o que é errado, né? No íntimo dele ali, ele sabia o que era certo e o que era errado, mas eles usavam uma desculpa de que tinham entregado tudo ao Senhor, como se aquilo agradasse a Deus, né? E eles faziam com essa intenção de fugir da responsabilidade de não ter que ter cuidado com o pai e com a mãe. Então Jesus, ele deu esse exemplo e ele disse, e vocês fazem muitas outras coisas como essas. Então Deus está nos chamando hoje para tomar cuidado com a religiosidade. O Senhor Jesus está nos chamando hoje para nós olharmos o que nós temos imposto para nós, para os outros, dizendo que essa é a vontade do Pai. E será que essa realmente é um mandamento? Porque se algo que descobre a alguém, se algo que prejudica alguém, você dizendo que está fazendo para o Pai, se Deus diz que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos, Deus, ele estaria sendo injusto. Então o nosso Deus, ele não vai te tirar das suas responsabilidades humanas, com teu pai, com a tua mãe, com teus filhos. Não tem como você descobrir a tua família, para você cobrir ali, dizendo assim, olha, estou fazendo para Deus. Vamos dar um exemplo aqui, a mulher, o marido não é cristão, não vai com ela na igreja, e ela descobre aquela família, ela não cozinha, ela não lava, ela não passa, porque ela tem que servir somente no templo. Isso não é verdade, porque isso não está agradando ao Senhor. Eu não vou suprir um remédio, não vou suprir uma necessidade básica dos meus filhos, alimento, comida, vestimento, porque eu tenho que suprir no templo do Senhor. O Senhor não está dizendo isso. O nosso Deus não é um Deus que ele vem para sugar, mas ele vem para transbordar na vida do homem e da mulher. E às vezes o próximo, aquele que está perto de você, ele não tem a mesma fé. Aquele que está ao teu lado não tem a mesma fé por enquanto. E quanto mais o homem, ele usa de meios ardilosos para estar longe daquilo que ele tem que enfrentar. Às vezes você tem que doar o teu amor, o teu carinho, exercer aquilo que você aprende da palavra de Deus no seu lar, na tua casa, no seu meio, né? Como pode uma família crescer em abundância, crescer em fé, em amor, em alegria, se não tem um sacerdote que está ali à frente para orar, para buscar, para clamar por aquela família?
Como que pode, né, alguém dizer que serve a Deus, mas não está disposto a pagar preço de oração, de cuidado, de zelo dentro da própria casa? Então, aqui Jesus estava dizendo, olha, quem ele não está cuidando, porque muitos desses fariseus que estavam ali estavam nessa condição de ter abandonado o pai e a mãe, né? E dizendo, olha, não, o que nós temos não é nosso, foi consagrado a Deus. Mas é que eles não queriam a responsabilidade do cuidado, do zelo por aqueles que tinham gerado a própria vida a eles. E quantos estão fazendo assim? Com mais amor no dinheiro, nas coisas, eu não tenho tempo, eu não posso parar, e está deixando de dar atenção. Quantas das vezes nós fazemos assim? Né? Então, que nós venhamos estar atento, com cuidado, com zelo para aqueles que estão ao nosso lado, aqueles que estão precisando de um abraço, de um carinho, de um zelo, né? Então, que nós venhamos estar atento. Não adianta fazer algo e descobrir o que é mais importante. Ali estavam obedecendo um ritual, estavam obedecendo ali preceitos humanos, mandamentos do homem, né? Rituais do homem, uma religiosidade do homem, mas não estavam agradando o coração de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque o Estado queria matar o pregador, mas muitos ali religiosos estavam mudando a palavra de Deus. A igreja, né, daquele tempo e do tempo de hoje, muitas das vezes tem mudado a palavra de Deus. Isso é a abominação aos olhos do Senhor. Que nós não venhamos, né, cobrir algo para parecer que está cumprindo com Deus e descobrir outro lado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Se Deus te deu uma família, quando aqui Jesus falou de respeito deles abandonarem o pai e a mãe, traga para a tua família. Não descubra a tua família de oração, de cuidado, de zelo. Teus filhos precisam de atenção. Tua família precisa de atenção. E que nós venhamos nos dedicar todos os dias a fazer aquilo que é agradável aos olhos de Deus. E não por uma religiosidade, não por uma aparência, não por fugir de algum problema. Né? Já ouvi pessoas dizerem assim, eu entrego a minha vida inteira dentro de uma igreja, porque aqui eu me sinto bem. É um jeito de eu fugir. Fugir do quê? Fugir de mim mesmo, fugir dos seus problemas. Não, isso também não agrada ao Senhor. E você tem que buscar se alimentar de Deus para confrontar os seus problemas, para confrontar aquilo que você precisa confrontar, para que você venha administrar aquilo que Deus tem posto nas tuas mãos, né? Qual é a família que você pediu a Deus? Não está do jeito que eu pedi ao Senhor, mas algo Deus tem para fazer nesse lugar. Deus quer te lapidar, Deus quer te aperfeiçoar. Deus, ele nos dá algo, ele não vai nos dar completo, mas ele nos dá algo para nos lapidar, para sermos lapidados, para nós podermos exercer aquilo que nós aprendemos. Como pode alguém dizer que eu vivo em santidade, só vivo lá dentro do templo, mas ele não tem a possibilidade de transbordar aquilo dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro da tua família. Então, que nós venhamos não ser hipócrita, como Jesus disse aqui, né? Me louvam com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Por quê? Eles usavam uma desculpa ali, né? Um ritual, eles se lavavam, faziam todo aquele ritual diante dos homens, mas no secreto eles estavam sendo abomináveis aos olhos do Senhor, porque eles não estavam cuidando daqueles que geraram a vida, eles não estavam cuidando da sua família, eles não estavam tendo amor, né, com aqueles que Deus ama a alma, o ser humano. Então, que nós venhamos tomar cuidado com isso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E como Jesus disse aqui, aquele que não honra o pai e a mãe, que amaldiçoa, ele é digno de morte. Então, tão grave é quando alguém é negligente dentro do seu lar, né? Um lar constituído, muitas das vezes a gente vê homens tão machistas que diz assim, a mulher que não lava a louça e vai dormir é uma porca. Esses dias eu vi uma pessoa falar assim, poxa, mas o homem, o marido também, que não auxilia às vezes a tua esposa, não cobre ela, né, nas suas necessidades, como que ele pode, né? Ele tem uma mulher como se fosse uma empregada,
a aquela que é obrigada a manter tudo em ordem para ele sujar. Em um lar, somos todos, né, ali cooperadores. Cada um tem que ajudar a fazer algo, porque todos somos cooperadores. E uma esposa, quando não trabalha e fica dentro de casa, ela não é menor, ela não é menos do que uma que trabalha fora, porque ela está educando, cuidando e zelando daquilo que é mais precioso para Deus, que é a família. Ela está ali zelando. E se algo ela não consegue cumprir, ela precisa do ajudador. Ela precisa do protetor, daquele que é a cabeça, que é para ser o sacerdote do lar, que é ajudador, e não ela é escrava. Porque uma mulher, ela trabalha o dia todo cuidando do filho, da casa, da roupa, da comida. E se um dia ou outro ela não cumpriu, se algo não está legal, será que ela não está doente? Será que ela não precisa de tua ajuda? Será que ela não está conseguindo realmente dar conta? Será que o filho não ficou doente e as coisas mudou, né, o rumo? Então, é um olhar de cuidado e zelo e ajuda. Principalmente uma mulher que tem que dar conta de tudo isso e ainda no tempo de hoje que as coisas não são fáceis, né? Assim, a mulher tem que ser ajudadora, muitas das vezes, do homem, e ela só olhar, ter aquele olhar de cobrança. Então Deus, ele deu o homem para ser o cabeça. O homem tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. E como o homem tem amado a tua esposa? Cristo amou a igreja com seus defeitos, com as suas falhas, com os seus problemas. Ele amou para nos ajudar com amor, com carinho, com misericórdia. Como o homem tem olhado para a tua esposa? Com amor, com cuidado, com zelo, com misericórdia? Ou não? Ou apenas cobrança, ou apenas, né, ali com um olhar autoritário. Tem que estar debaixo, tem que ser submissa a mim. Assim como nós temos que ser submissa a Jesus, mas pela misericórdia de Deus, ele todos os dias ele nos ajuda com o Espírito Santo de Deus. Como tem sido você como um sacerdote do teu lar? Deus está falando com alguém. Você tem suprido, tem cuidado, tem zelado, ou tem sido negligente e tem cobrado além do mais? Porque se o homem, ele supre, se ele cuida, se ele zela, a esposa está feliz, a esposa, ela vai se sentir bem, ela vai se sentir cuidada, ela não vai se sentir pesada, mas ela vai se sentir cuidada, para poder cuidar do lar, dos filhos, da casa. É assim que funciona, né? Um homem que supre, cuida, zela e protege. O homem é a proteção, segurança. Se ele não transmite isso para sua esposa, como ela pode se sentir segura? Como ela pode ter paz? Como ela pode ser a doçura que você quer que ela seja? Não tem como, não tem como, né? Então, a mulher precisa dessa proteção, desse cuidado. Por isso a palavra do Senhor diz: amai, né, a tua esposa como Cristo amou a igreja. Porque a mulher precisa desse cuidado para ela ter paz, para cuidar do lar, dos filhos, educar, direcionar esses filhos. Mas quando ela não tem, às vezes chega pessoas e fala assim: ah, minha esposa é uma perturbada, nada para ela está bom. Mas será que você tem sido essa proteção, aleluias, para essa esposa? Será que você tem sido essa proteção para a tua esposa? Será que você tem deixado ela segura? Será que você tem sido isso que Deus te gerou para ser? Né? Então, Deus está nos chamando para isso hoje. E não tirando ali a responsabilidade da mulher nas coisas. Mas não tem como a mulher ser submissa a um homem que não tem suprido, não tem feito. E muitas das vezes ela tem saído fazer com a força do teu braço. Ela tem, de todas as formas, tentado suprir as necessidades dos filhos, tanto emocionais como financeira. Como pode ela ter paz? Amém? Então, que nós venhamos aprender no Senhor, cumprir as coisas do Senhor, sem descobrir outras, louvar a Deus com os lábios verdadeiramente, mas não só com os lábios, com o coração, né? E não ficar preocupado com os preceitos e cultos. Quantas das vezes nós perguntamos, Senhor, não tenho cumprido nisso? Será que isso tem te agradado? Mas o Senhor está dizendo, não faça apenas por um ritual, não faça apenas para agradar o coração do homem, não faça apenas para mostrar que você está ali cumprindo, né? E muitas das vezes o homem está indo cultuar ao Senhor por um ritual, por uma obrigação. Estou indo por ir, mas não tem deixado Deus moldar o coração, não tem deixado Deus cuidar do coração. Então o que o Senhor está dizendo hoje?
Não seja hipócrita, mas realmente olha as necessidades daqueles que estão ao teu redor. Olha o cuidado, o zelo que você tem tido verdadeiramente com aqueles que é de tua responsabilidade, porque aqui Jesus estava falando de responsabilidade para aqueles fariseus que eram deles. Não era dar uma esmolinha, não era você fazer uma caridade, mas era responsabilidade deles, né? Na palavra, honrar pai e mãe. E esses homens não estavam honrando o pai e a mãe, não estavam honrando a família, não estavam honrando aquilo que era de maior importância a Deus, que é o ser humano, é a alma. Eles estavam, tipo, descobrindo aquilo que era mais importante para Deus, para prestar um ritual, para cumprir, para dar uma desculpa. Qual é a desculpa que você tem dado? Qual é a desculpa que você tem dado para fugir das suas responsabilidades? É isso que Deus está dizendo hoje para mim e para a tua vida. Não fuja das suas responsabilidades. Amém? Não louve a Deus somente de lábios, mas de coração. Não faça como esses homens que estavam ali preocupados como lavar as mãos, como lavar os jarros, os copos, um ritual diante de todos, de uma comunidade, de um povo. Mas eles, no seu íntimo, tinham um coração maldoso, estavam apenas querendo fugir das suas responsabilidades. Então, Jesus estava ali, né, para desmascarar ali o que estava por trás de certas práticas daqueles homens, né? Umas práticas religiosas que não agradavam ao Senhor. Aparentemente eles eram santos, perfeitos, porque estavam fazendo de uma forma ritualística ali, né? Espiritual, aparentemente religiosa, mas era com uma intenção maldosa. Amém? Então, que nós não venhamos fugir das nossas responsabilidades. Que cada um venha cumprir o seu papel diante do Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, perdoa, Pai, os pensamentos, atos e omissões. Perdoa, Senhor, esse homem, essa mulher, Pai, que se por algum motivo, Senhor, tem descoberto a família, não tem cumprido aquilo que é de obrigação deles, Senhor, dizendo, colocando uma desculpa que tem servido no templo, que tem feito algo ao Senhor. Meu Pai, que eles não venham descobrir algo que é tão precioso como a alma, como a necessidade humana de alguém, para aparentemente, Senhor, estar dentro do seu templo, cumprindo com o Senhor. Senhor Deus, que eles não venham dizer, eu de nada tenho porque eu necessito, eu fiz um voto e é do Senhor. O Senhor está dizendo, isso não é, isso é mudar a palavra, isso é fazer o contrário do que Deus diz. Que Deus diz, honrar o pai e a mãe, cuidar da esposa como Cristo cuidou da igreja, educai os filhos, aleluia, que nós não venhamos, Senhor, passar por cima daquilo que é mais precioso ao Senhor, que é a alma, que é a família, que é o cuidado, que é o zelo, que é o amor. Pai, como podemos, Senhor, usar de desculpa, Senhor, para fugir daquilo que é nossa responsabilidade? Meu Pai, nos direciona, Pai, para cumprir com amor, com zelo, com alegria. Perdoa-nos, Senhor. Espírito Santo de Deus, ajuda esse meu irmão, essa minha irmã. Ajuda ele, Senhor. Ajuda ela, Pai, a ser em excelência, em cuidado, a não, Senhor, transgredir a sua palavra, mas cumpri-la ela com amor, com alegria. Quando o Senhor diz, amai a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Pai, que nós venhamos estar atento a isso, ao amor verdadeiro e genuíno, porque de nada adianta, Pai. Senhor, um ritual diante dos olhos humanos. De nada adianta, Senhor, se o nosso coração não estiver voltado para aquilo que é mais importante, que é temer ao Senhor, amar o Senhor e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Em nome de Jesus, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.